Comentários sobre o Viver. Livro de Jiddu Krishnamurti. 18. O conhecido e o desconhecido. As longas sombras da tarde se estendiam sobre as águas paradas e o rio se tornava sereno no fim do dia. Peixes saltavam da água e grandes aves vinham pousar nas árvores altas. Não se via uma nuvem no céu azul prateado. Uma barca descia o rio, cheia de gente. Cantavam e batiam palmas. Ao longe, uma vaca mugia. Sentia-se o cheiro do anoitecer. Uma grinalda de marigolds movia-se na água que rutilava ao sol poente. Como tudo era belo e cheio de vida, o rio, os pássaros, as árvores, os aldeões. Estávamos sentados debaixo de uma árvore que dominava o rio. Perto da árvore, erguia-se um pequeno templo e algumas vacas magras vagueavam pelas adjacências. O templo era limpo e bem varrido, e o arbusto florido, bem tratado e regado. Um homem executava os seus ritos vespertinos com voz pausada e dolente. Sob os derradeiros raios do sol, a água tinha a cor de flores recém-desabrochadas. Não demorou muito, uma pessoa veio juntar-se a nós e começou a falar-nos a respeito de suas experiências. Disse ter consagrado muitos anos da sua vida à busca de Deus, praticado muitas austeridades e renunciado a muitas coisas que lhe eram caras. Prestara também serviços consideráveis em obras sociais, contribuindo para a construção de uma escola, etc. Mostrava-se interessado em muitas coisas, mas o interesse que mais a dominava era o de encontrar Deus. E agora, depois de tantos anos, a voz dele se fizera ouvir e a estava guiando tanto nas pequenas como nas grandes coisas. Não tinha vontade própria, porque seguia a voz interior de Deus, voz que nunca falhava, embora ela corrompesse frequentemente a sua pureza. Sua prece era sempre pela purificação do recipiente, para que fosse digna de receber. Aquilo que é imensurável pode ser encontrado por vós ou por mim? O que não pertence ao tempo pode ser encontrado pelo que se formou com o tempo? Pode qualquer disciplina diligentemente praticada conduzir-nos ao desconhecido? Existe algum meio de alcançar aquilo que não tem começo nem fim? Pode aquela realidade ser apanhada na rede dos nossos desejos? O que podemos apanhar é a projeção do conhecido, mas o desconhecido não pode ser aprisionado pelo conhecido. O que tem nome não é aquilo a que não se pode dar nome, e pelo dar nome só despertamos reações condicionadas. Tais reações, por mais nobres e agradáveis que sejam, não procedem do real. Reagimos a estimulantes, mas a realidade não nos oferece nenhum estimulante. Ela é. A mente que caminha do conhecido para o conhecido não pode alcançar o desconhecido. Ninguém pode pensar numa coisa que não conhece. Isto é impossível. O que se pode pensar sai do conhecido, do passado, seja remoto, seja o de um segundo atrás. Este passado é pensamento, moldado e condicionado por numerosas influências, mas sempre um processo de tempo. O pensamento só pode negar ou afirmar, e não pode descobrir ou investigar o novo. O pensamento não pode encontrar o novo. Quando, porém, o pensamento está em silêncio, o novo pode então apresentar-se, e logo é transformado pelo pensamento no velho, em coisa experimentada. O pensamento está sempre moldando, modificando, colorindo, de acordo com um padrão de experiência. A função do pensamento é de comunicar e não de achar-se no estado de viver. Terminado o momento vivido, o pensamento se apodera dele e lhe aplica um termo, dentro da categoria do conhecido.
O pensamento não pode penetrar no desconhecido e, portanto, nunca será capaz de descobrir ou de viver a realidade. Disciplinas, renúncias, desapegos, ritos, a prática da virtude, todas estas coisas, por mais nobres que sejam, são processo de pensamento. E o pensamento só pode funcionar na direção de um fim, de uma realização, que é sempre o conhecido. Realização é segurança, a certeza da proteção que o conhecido nos dá. Buscar a segurança naquilo que não tem nome é negá-la. A segurança que se pode achar está apenas na projeção do passado, do conhecido. Por esta razão, a mente deve achar-se sempre completa e profundamente silenciosa. Todavia, este silêncio não pode ser comprado pelo sacrifício, pela sublimação ou a repressão. Este silêncio vem quando a mente já não está buscando, já não está aprisionada no processo de vir a ser. Este silêncio não é cumulativo, não pode ser formado gradualmente, por meio de exercícios. Deve ser tão desconhecido para a mente como o atemporal. Por quê? Se a mente conhece o silêncio, temos então o experimentador, que é o resultado de experiências passadas, a tomar conhecimento de um silêncio já passado. E o que é experimentado pelo experimentador não é mais do que uma repetição que ele próprio projeta. A mente não pode viver o novo e, portanto, tem de ficar completamente quieta. A mente só pode estar quieta quando não está experimentando, isto é, quando não está dando nomes, registrando ou guardando na memória. Este dar nomes e registrar é um processo constante das diferentes camadas da consciência e não apenas da mente superficial. Mas, quando a mente superficial está quieta, a mente mais profunda pode enviar suas sugestões. Quando a consciência total está silenciosa e tranquila, livre de todo o vir a ser, o que é espontaneidade, só então o imensurável se apresenta na existência. O desejo de conservar essa liberdade dá continuidade à memória, que é vir a ser e, como tal, um obstáculo à realidade. A realidade não tem continuidade, ela existe de momento em momento, sempre nova, sempre ativa. O que tem continuidade não pode ser criador. A mente superficial é apenas um instrumento de comunicação e não pode medir o imensurável. A realidade é inefável e, se falamos dela, já não é mais a realidade. Isto é meditação.